Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição muito importante, que nos fala sobre a luta da carne contra o Espírito. Gálatas 5, verso 24 diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Irmãos, nós temos aqui que existe uma luta interior dentro de cada ser humano, né? Uma luta entre o bem e o mal. É a luta entre a carne e o espírito. A carne deseja coisas temporais, a carne deseja agradar, né? Agradar-se através dos prazeres mundanos, através dos prazeres humanos, mas que são destrutivos, né? E o espírito, ele almeja a vida da fé. O espírito deseja fazer as coisas do alto, deseja servir a Deus. Então nós temos aqui esse contraste que se torna uma batalha espiritual, né? Temos aqui esse conflito entre o velho homem, que é a natureza humana, né? Que é guiado pela natureza humana e que Satanás se aproveita para fazer o homem cair mais e mais no pecado. E do outro lado nós temos então o novo homem que quer viver em novidade de vida, que quer ser guiado pelo Espírito de Deus, né? E desse outro lado nós temos o novo homem, que ele busca ter harmonia com o Espírito de Deus, né? Viver cheio do Espírito Santo. Existe até uma história, né, simbólica, que dentro da nossa mente existem dois cachorros, né? O cachorro do bem e o cachorro do mal, dentro do nosso coração, né? Então há uma luta constante, há uma luta feroz dentro de cada ser humano, né? E vai vencer quem mais você alimentar. Se você alimentar mais o lado da carne, o cachorro do mal vai vencer. Se você alimentar mais o lado do espírito, o cachorro do bem vai vencer. Então, dentro então da nossa vida espiritual, da nossa vida aqui nesse mundo, vai vencer o lado que você mais alimentar, o lado que eu mais alimentar, o lado carnal ou o lado espiritual, né? Então o espírito, ele busca as coisas de Deus, né? Busca agradar a Deus, busca glorificar ao Senhor, né? Busca, o Espírito Santo anseia pela glória de Deus, né? Então o Espírito Santo, ele busca implantar em nós o seu fruto. O fruto do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a alegria, longanimidade, né? Benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Essa é a consequência se escolhermos viver, né, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito de Deus, uma vida no Espírito. Essa é a vida daquele que já foi salvo por Cristo Jesus, pela fé no sacrifício de Cristo, né? Essa é a vida no Espírito daquele que escolheu viver para Cristo. Mas se nós escolhermos vivermos na carne, nós também teremos consequências. Se escolhermos viver pela vontade do velho homem, nós teremos consequência, né? E a consequência é o pecado em todas as suas formas. Aí surgirão ciúmes, invejas, intrigas, orgulho, idolatria, né? O eu será colocado em primeiro lugar. Surgirá então a prostituição em suas variadas formas. E por consequência haverá então a morte, né? A morte, a perdição eterna daquelas pessoas que não buscaram ter uma vida no Espírito, que não buscaram ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Por isso nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, precisamos ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, né? É só o Espírito Santo de Deus que pode limpar as nossas vidas, tanto exteriormente como interiormente. Ele começa interiormente para que o resultado exterior seja visível, né? Precisamos aceitar, então, pela graça de Deus, o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, né? Precisamos a cada dia mortificar, né, as coisas da carne, como diz o apóstolo Paulo. Precisamos a cada dia crucificar o nosso eu, né? A cada dia precisamos morrer para o mundo, precisamos viver para Cristo, precisamos viver para Deus. As condições da salvação
de salvação apresentadas na palavra de Deus são razoáveis, claras e categóricas, sendo nada menos que perfeita conformidade com a vontade do Senhor, e pureza de coração e vida. Devemos crucificar o eu e suas concupiscências. Devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então precisamos a cada dia, irmãos, buscarmos a vida no espírito, buscarmos a obediência à palavra de Deus, como pessoas que já foram salvas, né? Que aceitamos a graça do Senhor. Precisamos manter essa salvação dia a dia, né? Porque o inimigo de Deus está às portas, buscando a quem possa tragar, né? Fazendo essa batalha para que possa derrotar os filhos de Deus. Mas nós que temos a luz da palavra do Senhor, precisamos, então, com entendimento, buscarmos a vida do Espírito, uma vida que agrada ao Senhor. O primeiro tópico nos fala sobre a luta. A letra A. Descreva a luta do coração natural que precisa ser liberto da condenação mediante a entrega total e constante a Cristo. Gálatas 5, 17 e 18. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, porque não façais o que quereis, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então nós vemos aqui, queridos amigos, estimados irmãos, a luta, uma luta cruel, né? Do coração natural do homem. O nosso coração natural, carnal, está em constante luta contra o Espírito, né? Contra a vontade de Deus. Nós vivemos em guerra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é uma batalha ininterrupta. Não é só contra Satanás e seus anjos, mas também é contra a nossa própria carne, é contra a nossa própria vontade, contra os nossos próprios desejos, né? E o apóstolo Paulo, certa vez, ele falou que via no seu próprio corpo, né, a luta, via no seu próprio corpo uma guerra, né, que era entre seu homem interior contra o seu homem exterior. Era um homem que tinha prazer em obedecer à lei de Deus contra um homem que gostava dos desejos carnais, em oposição, né, um homem que queria seguir a vontade carnal, né? Então ele via no seu próprio corpo essa luta do homem espiritual contra o homem carnal. Um homem carnal que estava dominado debaixo do pecado, sendo escravo do pecado, né? O homem carnal, ele vive no pecado, ele vive na cobiça, vive na inveja, vive no orgulho, vive no amor ao eu, né? Nas satisfações carnais, nas prostituições, nos adultérios, né? E quando nós vivemos dessa forma, nós estamos desagradando a Deus. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos negando a graça de Cristo e, por consequência, seremos condenados no juízo final, se assim estivermos vivendo, né, uma vida na carne. Mas Deus nos comissionou para vivermos uma vida no Espírito. Deus nos comissionou, nos chamou para vencermos a vida carnal, né? Para vencermos os desejos da carne, os desejos carnais. Deus nos chamou para vivermos uma vida no Espírito. E o Espírito Santo nos foi dado para nos auxiliar nessa luta diária. O Espírito Santo nos foi dado para nos capacitar, com essa missão de nos capacitar, né? Para vencermos as batalhas da carne, vencermos as batalhas das obras do inimigo, de Satanás, né? Pois Satanás usa a natureza humana para nos corromper, para nos induzir ao pecado, né? E é o ministério do Espírito Santo, então, nos capacitar para vencermos a carne, né? E Paulo, ele fala das suas lutas no livro de Romanos, que ele fala que ele luta contra a sua própria carne. Aquilo que ele quer fazer, que é o bem, isso não faz. Mas aquilo que eu não queria fazer, que é o errado, que é seguir as vontades da carne, isso eu faço. Então ele está mostrando literalmente uma luta entre o lado espiritual, o lado carnal.
uma luta entre o bem e o mal, né? E ele ainda pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? E no final ele disse assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que nos dá a vitória. Então, quando nós vivemos uma vida na carne, nós vivemos uma vida debaixo da lei, uma vida na condenação, né? Agora, quando nós vivemos uma vida no Espírito, uma vida de obediência, vivemos uma vida sobre a lei, né? Vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade descrita na sua lei, né? Então, de acordo com a vontade de Deus, quando nós vivemos uma vida de obediência, estamos sobre a lei, pois estamos de acordo com a vontade do Senhor. E assim somos livres, não somos mais escravos do pecado, né? Agora, uma vida na carne nos leva à desobediência à vontade de Deus, nos leva à desobediência aos preceitos divinos. Uma vida no Espírito nos leva à obediência, nos leva a observarmos a lei de Deus. E não que a lei nos salve, a lei não nos salva, mas porque já estamos salvos em Cristo Jesus, por termos aceitado o sacrifício de Cristo, os méritos de Cristo pela fé. É que nós obedecemos a lei de Deus, né? Pelo amor que nós sentimos ao Senhor, né? E assim Deus ele vai operando em nós dia a dia a santificação, a obra de santificação na nossa vida diariamente. Então, para vencermos a carne, para vencermos nossos desejos carnais, precisamos de uma entrega total da nossa vida a Cristo, né? Se dizemos que aceitamos a Cristo, mas nós não nos entregamos a Ele, e a nossa vida é contrária à sua vontade, nós não nos entregamos a Cristo verdadeiramente. Então, para vencermos a carne, precisamos de uma entrega constante a Cristo diariamente. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que enfraquece a nossa vida espiritual, né? Então, somente nos entregando a Cristo, somente nos entregando ao Senhor dia a dia, vivendo uma vida de intimidade com Ele, através da oração, através do estudo da Sua palavra, é que nós poderemos então vencermos as ciladas do inimigo, poderemos também vencer, né, a nossa carne, os nossos desejos carnais. Só assim nós conseguiremos vencer nossos desejos e inclinações carnais, quando nós nos entregamos a Jesus e aceitamos a ação do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, somente andando no Espírito, venceremos os nossos desejos e as nossas inclinações carnais. Diz assim o Espírito de profecia: nosso amor a Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção do pecado. E pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, ao contemplarmos a nós mesmos, desviamos o olhar para Jesus, que se entregou por nós a fim de nos redimir de toda iniquidade. Pela fé, apeguemo-nos aos méritos de Cristo, e o sangue que purifica a alma será aplicado. Quanto mais claramente virmos os males e perigos aos quais fomos expostos, mais gratos seremos pela libertação por meio de Cristo. O Evangelho de Cristo não dá aos homens licença para quebrantar a lei. Foi, pois, por meio da transgressão que as portas da miséria se abriram para o nosso mundo. A santificação é uma obra diária. Ninguém se engane com a crença de que Deus o perdoará e abençoará enquanto estiver pisoteando um único requisito divino. A prática intencional de um pecado conhecido silencia a voz do Espírito e dá testemunho e separa a alma de Deus. Quaisquer que sejam os encantos de sentimento religioso, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Deus honrará apenas aqueles que o honrarem. O segundo tópico nos fala sobre as obras da carne. Então, as obras que são contra a vontade de Deus, né? Obras que são contra a vida espiritual, que destroem o ser humano. Vamos ver aqui essas ações que são contrárias à palavra do Senhor, né? Então, muitas são as obras da carne. Cite as obras da carne mencionadas por Paulo e explique por que precisamos ser seriamente advertidos contra elas. Gálatas,
5, 19 e 21. Gálatas 5, 19 e 21, né? Então, nós vemos aqui que muitas são as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ciúmes, invejas, discórdias, inimizades. Muitas são as obras aqui que Satanás opera através da nossa carne, né? Para destruir os servos de Deus, né? Então, são bebedices, né? Homicídios, glutonarias. E a palavra de Deus nos adverte sobre essas coisas, né? Todas essas obras carnais são letais, né? Por quê? Porque tem consequências em nossa vida, né? Muitas dessas obras destroem famílias, destroem amizades, destroem relacionamentos e destroem principalmente a intimidade com Deus, né? Essas obras carnais. Portanto, se vivermos dessa forma, não há outra recompensa senão a morte, né, espiritual, senão a corrupção e morte espiritual, né? Mas a palavra de Deus, ela nos adverte contra essas obras carnais. A palavra de Deus nos adverte contra viver esse estilo de vida, né? Nos diz que quem comete tais atos não herdarão o reino de Deus, né? Quem escolhe esse estilo de vida, de obra na carne, viver pela carne, viver pelo velho homem, viver o estilo de vida carnal, perderá a sua salvação, né? Diz assim o texto: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está aí, diante de nós também, a advertência de Deus contra tais obras carnais que devemos nos afastar, né? Diz assim: Cristo suportou a culpa do pecado e a ocultação do rosto do Pai, até que o próprio coração se rompeu e a própria vida se extinguiu. E toda alma que se recusa a tornar-se participante da expiação provida a tal custo, deve suportar no próprio ser a culpa e o castigo da transgressão. Então todos aqueles que não aceitaram a graça de Cristo, os seus méritos, né? Porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Todos aqueles que não se afastam do pecado, verdadeiramente não aceitam a Jesus, um dia vão ter que receber na própria pele, vamos dizer assim, as consequências do pecado, né? Se nós não aceitamos os méritos de Cristo, nós aceitamos verdadeiramente os méritos de Cristo quando nós o reconhecemos como nosso verdadeiro Salvador e nos afastamos de toda a obra que causou dor ao Filho de Deus ali na cruz do Calvário, né? Nos afastamos de toda a obra de pecado que matou a Cristo ali na cruz do Calvário, os nossos pecados, né? Os nossos pecados. A letra B, vamos ver aqui a letra B, que nos fala sobre por que o adultério, relação íntima entre um homem casado e uma mulher que não é sua esposa, ou entre uma mulher casada e um homem que não é seu marido, é uma violação à lei de Deus. Êxodo 20, verso 14, Hebreus 13 e 4, né? Então, essa questão vem nos falando sobre o pecado do adultério, que acontece quando uma pessoa casada se envolve em relacionamento sexual com outra pessoa, né? Seja ela casada ou não, né? Uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, né? Não é o seu esposo ou a sua esposa, né? Então a palavra de Deus é bem explícita ao nos mostrar que esse tipo de comportamento, esse estilo de vida é uma transgressão, né, à lei de Deus. É uma transgressão à lei de Deus, é a quebra da lei de Deus também, né? E a palavra de Deus condena claramente esse ato, a palavra de Deus condena claramente, né, manifestamente, esse tipo de estilo de vida, né, uma vida de adultério. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 20, verso 14, não adulterarás. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Então nós temos aqui, né, as situações em que Satanás, usando, né, os desejos carnais, fazem muitas vezes, né, o povo de Deus cair em ciladas, cair em tentação, e muitas vezes essa situação causa trazem grandes consequências, né, para as pessoas que praticaram e sobre o povo de Deus também, né? Então aqui está a advertência da palavra do Senhor em relação a isso.
E a letra C vem nos falando sobre situações, né? Vem falando sobre situações semelhantes. O que devemos entender sobre a fornicação semelhante ao adultério, mas que envolve pessoas solteiras e a impureza e a lascívia que levam a ela, né? Então nós temos aqui, semelhantemente ao adultério, nós temos a fornicação, né? Que é o sexo, onde pessoas solteiras se envolvem na prática do sexo, né? Antes do casamento. Então, sexo entre pessoas solteiras sem o compromisso do casamento, né? Antes do casamento. Então Satanás está tentando, né? De todas as formas, todas as pessoas, não importa a sua idade, não importa a sua condição, se você é jovem, se você é mais idoso, se você é um adolescente, né? Casado, solteiro, Satanás está querendo enredar a todos para a destruição final, né? Então, através também desse pecado aqui de fornicação, Satanás também enreda muitas pessoas, né? E nós também somos advertidos a nos afastarmos desse tipo de conduta, somos advertidos a não vivermos nesse tipo de prática, nesse estilo de vida, né? Somos advertidos a fugir de toda a imoralidade sexual em todas as suas formas, né? Então nós temos aqui o apóstolo Paulo e a Bíblia Sagrada nos trazendo advertência sobre esses tipos de pecados aqui específicos, né? Onde o próprio Cristo ele orientou a sua igreja, né? E nos mostrou também a profundidade da sua lei, né? Jesus disse assim, olha, aquele que até por olhar, né, uma pessoa já com desejos impróprios, essa pessoa já pecou, né? Só no pensamento, ninguém precisa ficar sabendo, mas só de olhar, um homem olhar de uma forma impura para uma mulher olhar de uma forma impura para um homem, dessa forma já está cometendo o pecado, né? Então, Jesus também nos advertiu. Nós somos advertidos pela palavra de Deus em relação a tais pecados, né? Nessa lição nos mostra que são pecados frontalmente, né? Contrários à palavra de Deus, né? E tudo isso Satanás usa com o desejo de minar a nossa fé em Deus, né? Vai nos enfraquecendo, vai levando um pensamento mau, um pensamento impuro, um pensamento, né, de desejo carnal em relação às outras pessoas, né? Um homem vai desejando a mulher vai desejando um homem, vamos dizer assim, de forma ilícita. E Satanás, dessa forma, vai ganhando terreno, né? Colocando na mente das pessoas desejos e sensações impuras, né? E dessa forma, ele derruba os servos de Deus, causando grande estrago para a obra do Senhor, né? Então nós vemos aqui a advertência contra as obras da carne. E diz assim a palavra do Senhor: a mensagem mais solene, já entregue aos mortais, foi confiada a este povo, e eles podem ter uma influência poderosa se forem santificados por ela. Professam estar sobre a elevada plataforma da verdade eterna e guardar todos os mandamentos de Deus. Porém, se têm se entregado ao pecado, se têm cometido fornicação e adultério, esse crime é 10 vezes maior do que os das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus como obrigatória para eles. O 7º mandamento proíbe não apenas atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática que tenda a excitá-los. Exige-se a pureza não apenas na vida exterior, mas nas intenções e emoções íntimas do coração. Então nós vemos aqui que nós temos uma mensagem solene, temos um trabalho, né, confiado por Deus a cada um de nós, mas muitas vezes a obra de Deus sofre abalo, muitas vezes, né, a obra de Deus não é feita do jeito como Deus deseja por causa que Satanás usa, né, dessas tentações e os servos de Deus caem, né, nesse tipo de pecado. Então a influência da obra de Deus, vamos dizer assim, é comprometida, né? E diz aqui que esse tipo de pecado é 10 vezes maior, né? Porque aqueles que não obedecem à lei de Deus não estão nem aí, né? Mas nós professamos obedecer à palavra de Deus, né? Então claramente está aqui a palavra do Senhor nos advertindo sobre esse tipo de pecado, sobre esse tipo de estilo de vida, né, contrário à palavra do Senhor. A letra D, como Deus está disposto a nos ajudar a vencer? Então todos nós somos tentados, né? Podemos ser tentados nessa área,
passarmos por diversas situações, mas a palavra de Deus diz que podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus, né? A palavra de Deus diz assim, Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, os limpos de coração, aqueles que buscam a Deus, aqueles que buscam ter uma vida diferente, uma vida pura diante de Deus, esses são agraciados com o seu poder para vencer quando vierem as tentações, as dificuldades, né? Salmos 51, 5, 7 e 10. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós devemos ter a esperança que Deus deseja nos ajudar, né? Quando nós damos lugar para Ele. Deus nos deseja nos dar a vitória sobre todos os nossos desejos e práticas pecaminosas, né? Práticas das vontades carnais, né? Deus, Jesus, né? Nos dá essa esperança, Deus nos dá essa esperança quando nós nos apegamos a Cristo. Quando vivemos uma vida de intimidade com Jesus, uma vida diária no Espírito, então podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus, né? Que o nosso desejo possa ser como o salmista escreveu, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Mas essa palavra não pode ser só da boca para fora, né? Mas tem que ser dia a dia, né? Para vencermos as tentações, para vencermos as batalhas, né? Porque nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que caíram nesse tipo de pecado e as consequências foram desastrosas, né? O próprio Davi e Betseba, né, caíram nesse tipo de pecado e tiveram consequências na sua própria família desastrosas, né? Mas quando ele reconheceu o seu erro, Deus o fez vitorioso. Quando ele se arrependeu verdadeiramente do seu pecado e se voltou para Deus, Deus o fez vitorioso, né? Mas as consequências ficaram, né? Então, para nós hoje a advertência também está nesse sentido, né? Nós aprendemos que os prazeres do mundo, os prazeres da carne, né, são momentâneos, logo passam, mas as suas consequências, né, eles podem permanecer e destruir muitas famílias, né? Podem causar muitas tristezas, né? A sua consequência vem como uma colheita de tristeza, uma colheita de tristeza, né? Então são consequências dolorosas, destruição de famílias, destruição de amizades, né? Destruição de propósitos e muito mais, né? Mas todo aquele que busca a Deus, mas todo aquele que entrega o seu coração, Deus pode o fazer vencedor, né? Sobre as tentações, se permanecermos constantemente, né, na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração para que possamos vencer as obras da carne também. O terceiro tópico nos fala sobre obras da carne, continuação, né? Vamos ver aqui mais algumas obras da carne que a palavra de Deus nos adverte. A letra A, o que há de errado em idolatrar algo? Êxodo 20, de 1 a 6, né? E falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não farás para ti imagem de escultura. Depois você pode ler melhor o texto aí na sua casa, né? O que há de errado em idolatrar algo, né? Que, na verdade, idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem, né? Às vezes, imagem de escultura, às vezes nós pensamos que idolatria é apenas adorar uma imagem de escultura, né? Mas idolatria é algo maior, né? Não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. Idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus na adoração, né? Então tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar, no lugar de Deus, né? Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração, tomando a honra de Deus, tomando o lugar de Deus, tudo isso é idolatria, né? Tudo isso também é obra da carne. Então, o meu eu, né? Eu me acho mais importante que todo mundo, então eu estou sempre alimentando esse meu orgulho, né? Então, uma roupa, um calçado, uma pessoa, né? Até o meu egoísmo, né? De não querer ajudar o próximo, né? De não pensar no meu próximo também é uma idolatria, né? Um alimento, um estilo de vida, né? E um emprego, um carro, uma promoção no trabalho, um dinheiro, né? Filosofias humanas, tudo isso também podem fazer parte da idolatria, né?
Então, a idolatria, na verdade, resumindo, é tudo o que rouba a honra que deve ser dada somente a Deus, né? Então, a idolatria é tudo aquilo que rouba a honra que deveria dar somente a Deus. Por idolatria, Paulo não apenas quis dizer a adoração de ídolos, mas o interesse próprio, o amor ao conforto, a satisfação do apetite e da paixão, uma mera profissão de fé em Cristo, um conhecimento orgulhoso da verdade, não faz do homem um cristão, uma religião que visa apenas satisfazer os olhos, os ouvidos e o paladar, ou que aprova a transigência própria, não é religião de Cristo. A letra B. A letra B diz assim: o que devemos entender sobre o que Deus sempre odiou? O que devemos entender sobre o quanto Deus sempre odiou todo tipo de bruxaria e feitiçaria? Êxodo 22:18, Malaquias 3:5, Apocalipse 21:8. Então, diz assim: a feiticeira não deixarás viver, né? E vem outras advertências. Então, nós temos aqui que no passado Deus deixou ordenanças, né, expressas contra a feitiçaria, contra a bruxaria, e nos mostrou também as consequências de nos metermos com esse tipo de idolatria, com esse tipo de situação, né? Com esse tipo de crenças, né? Então Deus nos mostrou também a consequência de vivermos com esse tipo de idolatria também, que é a feitiçaria, que é a bruxaria, né? Que é o moderno espiritismo hoje, né? Muitas vezes nós achamos que no passado, não, isso era coisa do passado, mas hoje nós temos também a bruxaria e a feitiçaria dentro do moderno espiritismo. Então, sobre várias facetas, né? Que vem em filmes, em novelas, em crenças, que são hoje difundidas aí pela mídia, né? Então, também a bruxaria do passado e feitiçaria também pode se tornar uma idolatria para muitos, né? Que vivem nesse tipo de estilo de vida, né? Então, a palavra de Deus é bem clara, dizendo que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus, né? Então, quem vive nesse estilo de espiritismo, indo atrás de religiões que são espiritualistas, né, que colocam situações que são contrárias à palavra de Deus, então está vivendo a bruxaria e a feitiçaria moderna, né? Então, como no tempo passado, também a palavra de Deus vale para o dia de hoje também, né? Hoje ela vem se mostrando a feitiçaria e a bruxaria de outras formas, né? Como no tempo passado, então foi se aperfeiçoando, né? Nós somos então advertidos contra esses tipos de espiritismo moderno que nós vemos em várias situações do nosso dia a dia. Nós não devemos vamos dizer assim, nos meter, nós não devemos praticar, não devemos dar tempo para esse tipo de situações, né? A própria palavra bruxaria e agora é desprezada. A afirmação de que os homens podem interagir com os espíritos malignos é considerada uma lenda da Idade das Trevas. Mas o espiritualismo, que conta com centenas de milhares de conversos, sim, aos milhões, que tem aberto caminho aos círculos científicos, que tem invadido igrejas e conquistado o favor dos cristãos, favor dos órgãos legislativos e até mesmo dos tribunais dos reis. Esse engano gigantesco é apenas um renascimento, sob o novo disfarce de bruxaria condenada e proibida no passado. Então nós devemos tomar cuidado, né, com essas situações aqui de bruxaria do passado, e hoje ela se mostra na forma do espiritismo moderno, né? Nós devemos tomar cuidado, e ela vem de em diversas situações, né? As pessoas querem interagir com espíritos malignos, pessoas que falam que podem ver os mortos, né? Que podem conversar com pessoas do passado que já morreram. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque Satanás vai usar para enredar, né? Tudo isso também é obra da carne, para nos afastar da vontade do Senhor, dos ensinos da sua palavra. A letra C. Porque o ódio, a discórdia, o desejo ardente de superioridade decorrente da competição, a ira, a contenda e as sedições, o surgimento de descontentamento ou rebelião, a inveja e os assassinatos são tão maus? Então, todos esses tipos de situações, né, nos afastam da vontade de Deus, criam atrito entre as pessoas,
destroem os melhores relacionamentos, destroem, vamos dizer assim, a vontade de Deus para os relacionamentos humanos, né? A tal ponto de que Jesus falou que aquele que odeia o seu irmão é comparado a um assassino, né? Tem pessoas que matam as pessoas, seu próprio próximo, né? Tirando a vida, mas Jesus também falou que aquele que tem ódio contra o seu próprio irmão também, contra o seu próximo também é comparado ao assassino, né? Tudo isso aqui é obra da carne, né? Discórdia, conflitos, desejo ardente de superioridade, um achar melhor que o outro, achar melhor, sou melhor do que o outro, né? Então, rebelião, descontentamento, tudo isso são obras da carne e precisamos rever na nossa vida, né? 1 João 3:15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Então, está aí a advertência do Senhor sobre essas situações que também são obras da carne. A letra D. Com que linguagem forte Cristo condenou as heresias, doutrinas contrárias a um sim, diz o Senhor, Mateus 19:5, João 8:44. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, quando fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira, né? Então nós vemos aqui Cristo nos advertindo sobre as heresias, né? Principalmente agora nos últimos tempos, tem levantado muitas heresias, né? Ensinos contrários à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada, né? Então Cristo nos advertiu quanto às doutrinas contrárias à palavra de Deus, né? Então nós devemos estar alertas contra aqueles que ensinam preceitos que são preceitos de homens, que colocam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, em descrédito. Então Cristo nos diz que esses que ensinam falsas doutrinas, né, são filhos do diabo, que é o pai da mentira, né? Então, quando eles ensinam a mentira, né, contra a palavra de Deus, estão falando do que lhe é próprio, que é o seu pai, né? Satanás. Então Jesus falou algo pesado, né? Falou que Satanás é o pai dessas pessoas que ensinam a mentira, né? Porque Satanás é o pai da mentira, né? Então o ensinamento de falsas doutrinas também se revela como obra da carne, né? Da natureza humana, que quer sempre se separar de Deus, né? Da vontade de Deus. A letra E. Letra E. A embriaguez e a folia se associam a que tipo de ocasiões? Então aqui, Daniel 5, de 1 a 6, Mateus 14, 6 a 11, nos mostra aqui dois exemplos, né, de duas festas que ocorreram. Uma no tempo de Daniel, onde o rei Belsazar convidou muitas pessoas, né, para um banquete, onde ele usava os utensílios do templo que havia conquistado de Jerusalém. E ali naquela festa onde as pessoas perderam seu sentido, as pessoas, né, ficaram sem noção das coisas, né? As paixões carnais ali reinaram. Naquela mesma noite, então, Deus falou para Daniel que o reinado de Belsazar havia passado, né? E nós temos também a festa aqui onde Herodes, ele ofereceu uma grande festa e muitas pessoas bêbadas, né? Bebidas e embriaguez ali também. E nessa festa foi pedido a cabeça do profeta João, né? Ali onde ele sofreu aquela consequência por amor à verdade, né? Então nós vemos aqui as consequências de não observarmos, né, a palavra de Deus. Aqui o Senhor nos dá a advertência de nos afastarmos desses tipos de festa, de afastarmos desse tipo de bebidas, de folias, de tudo aquilo que nos faz perder o sentido, né? Deus deseja que seu povo esteja unido em reuniões, né, de oração, em reuniões de santa convocação, e não em festas e folias que promovem a embriaguez, que promovem a retirada dos sentidos, né, do ser humano, e que os leva à prática de maldades, né, contra o seu próximo e contra o próprio Deus, né? Mas Deus deseja que nós estejamos reunidos em festas espirituais, ouvindo a sua palavra, né? Então somos advertidos contra essas situações que são provindas dos desejos carnais, né? Das obras carnais.
O quarto tópico nos fala sobre o fruto do Espírito, né? Vamos ver aqui o contraste, né, entre os frutos da carne e agora o fruto do Espírito Santo na vida daqueles que aceitam a Jesus como Salvador e o trabalho do Espírito Santo de capacitação e de salvação também. A letra A. Em contraste com as obras da carne, o que o apóstolo Paulo revela como sendo os frutos do Espírito e por que não podemos escolher qual fruto pode ser obtido com mais facilidade. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostrando o fruto do Espírito Santo, que são frontalmente contrários, né, à vontade da carne. Então temos aqui o amor, temos aqui a paciência, a fé, a longanimidade, benignidade, o domínio próprio, né, a temperança, mansidão, né? Contra essas coisas não há lei, porque é o fruto do Espírito na nossa vida que nos leva a obedecer também à lei do Senhor, né? A estarmos de conformidade em obediência com a sua lei, né? Nós não podemos escolher qual fruto vai nascer primeiramente em nós, né? Facilmente, vamos dizer assim, porque isso é competência do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que escolhe qual gomo desse fruto vai nascer primeiramente em nossos corações, né? Não é obra humana, mas é obra divina, né? É uma escolha que compete ao Espírito Santo, que nos concede conforme o seu querer, né? Então, vivendo uma vida no Espírito Santo, estaremos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus, né? Não há condenação para aqueles que vivem uma vida espiritual, né? Uma vida do fruto do Espírito, né? Então, os frutos da carne são contra a lei de Deus, mas o fruto do Espírito Santo, ele nos leva em obediência a Deus, né? Nos leva cativo, obediência, a obedecer a palavra do Senhor, né? A letra B. Primeiro, na verdade, aqui a nota. Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito serão vistos em nossa vida. Nenhum faltará, né? Então, quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito Santo serão vistos em nossa vida, né? Nenhum faltará. O Espírito Santo vai fazer nascer em nosso coração e isso será exteriorizado, né? Será exteriorizada a paciência, a fé, o verdadeiro amor, né? A longanimidade, a mansidão, a temperança, né? Isso é obra do Espírito Santo em nossa vida, fazendo uma transformação de dentro para fora, né? A letra B, que tipo de amor é o fruto citado nestes versículos, 1 Coríntios 13, 4, 8 e 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas havendo profecias, desaparecerão as línguas, cessarão o conhecimento, passará. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, né? Então nós vemos aqui falando sobre esse amor, de que origem, né? De que tipo de amor é esse? De que tipo é esse amor, fruto do Espírito, né? Que é citado aqui como fruto, né? Então esse tipo de amor, esse amor aqui é o amor de origem divina. Não é o amor que é produzido pelo homem, não é o amor produzido pelo mundo, né? Então o amor é o primeiro fruto do Espírito, vamos dizer assim. Porque sem o amor nada é feito, né? Então o amor vem primeiro porque ele que organiza todos os outros, né? Frutos do Espírito, né? Então esse amor não é de natureza humana. Não é algo que é produzido em mim mesmo, né? Mas é produzido, vem de Deus, né? Deus é a fonte de todo o amor, do verdadeiro amor, né? Esse amor é um amor de origem divina. Então, o verdadeiro amor tem essas características aqui divinas, né? É paciente, né? É bondoso,
não suspeita mal, né? Não inveja, não se orgulha com a injustiça, não maltrata, né? Então, esse aqui é o verdadeiro amor, de origem divina, né? Então, esse amor é o amor que Deus quer que vivamos em relação ao nosso próximo. Por mais elevada que seja a profissão, aquele cuja alma não está cheia do amor a Deus e ao próximo não é um verdadeiro discípulo de Cristo. A letra C. Que tipo de alegria é o fruto citado nestes versículos? Salmo 51, 12, João 15, 10, Hebreus 12, 2. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O outro texto diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Né? Então nós vemos aqui, irmãos, que tipo de alegria é o fruto citado nesses versículos. Então, esse tipo de alegria, irmãos, não é a alegria mundana, não é a alegria de participar de uma festa mundana, não é a alegria, né, passageira que é produzida por coisas terrenas. É a alegria que é produzida pelo Espírito de Deus, né? É a alegria que vem de Deus, é a alegria que vem por causa da nossa salvação em Jesus, né? Porque ele fala que torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? Então essa alegria, a verdadeira alegria é aquela que é produzida pela salvação em Cristo Jesus, né? É a alegria do contentamento de saber que estamos salvos em Cristo Jesus, né? É a alegria que vem de Deus por meio de Cristo por causa da nossa salvação. Essa é a verdadeira alegria, né? Essa alegria da salvação em Cristo que é a verdadeira alegria, né? Que nós devemos buscar, né? Não a alegria do mundo, a alegria de bebedices, a alegria de festas, orgias, não. Mas a alegria, a verdadeira alegria de Cristo, da sua salvação. Essa é a verdadeira alegria e é a alegria completa, né? É a alegria de Cristo que transforma a nossa vida e não a alegria do mundo. Então, a alegria da salvação, de saber que estamos salvos em Cristo Jesus, né? Essa é a verdadeira alegria, né? Podemos passar por momentos de dificuldades, mas o espírito de alegria, por causa da nossa salvação, vai continuar. Existem almas para serem reavivadas, muitas para receber a alegria da salvação na própria alma. São pessoas que têm errado, que não têm edificado um caráter correto. Mas Deus se regozija ao restaurar neles a própria alegria de seu ungido. A letra D. Porque a verdadeira paz é necessária e como podemos obtê-la? Porque a verdadeira paz é necessária e como podemos obtê-la? Diz assim Romanos 5, verso 1, João 14, verso 27. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós vemos aqui que essa verdadeira paz, né? Essa paz que o verdadeiro crente tem, ela não é a paz que o mundo dá, né? Essa paz ela vem de Deus por meio de Cristo. É consequência, né, de sermos justificados pela fé. É consequência de aceitarmos os méritos de Cristo, né, pela fé, de sermos perdoados pela fé em Cristo, né? Então essa paz verdadeira, ela é consequência de um relacionamento com Cristo dia a dia, né? E essa paz, então, é uma paz que não vem do mundo, mas uma paz celestial, uma paz que vem, uma paz de caráter divino, né? De natureza divina. Então, para todos aqueles que estavam em conflito com Deus, todos aqueles que estavam afastados de Deus, condenados, né? Agora são chamados a ser filhos de Deus, são reconciliados com Deus, né? Nós somos aceitos por intermédio da graça de Cristo, então Cristo nos dá essa paz, né? De estarmos agora nos reconciliando com Deus, né? Estarmos em paz com Deus, né? Essa é a verdadeira paz, é estarmos em paz com Deus e não com as coisas do mundo, né? Então, quando Cristo
toma conta da nossa vida quando temos um relacionamento com Ele. E Cristo faz parte do nosso dia a dia, toma conta da nossa vida. Então essa paz, essa verdadeira paz inunda o nosso ser, né? Essa paz que nos dá a tranquilidade de entendermos que fomos aceitos, reconciliados com Deus por meio de Cristo, né? Então nós só podemos obter essa paz através de um relacionamento íntimo com Jesus, né? Um relacionamento dia a dia com Cristo, nos apegando a Ele sempre, dia a dia. Então nós teremos, né? Nós poderemos obter essa paz, a verdadeira paz, né? Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas isso não deve intimidar ninguém. O que pode dar tanto brilho à alma como a evidência de pecados perdoados? O que pode transmitir a verdadeira nobreza além de restauração da imagem moral de Deus no homem? De onde pode vir a paz, senão do próprio príncipe da paz? Em que fonte podemos buscar ajuda, senão naquele que pode nos dar a luz em meio à escuridão? A alegria que foi apresentada a Jesus foi a de ver almas redimidas pelo sacrifício de sua glória, honra, riquezas e de sua própria vida. A salvação dos homens, a salvação do homem foi sua alegria. O quinto tópico nos fala o fruto do Espírito, continuação. Vamos ver aqui a continuação. A letra A, por que a longanimidade, paciência é tão preciosa? Lucas 21, 19, Hebreus 10, 36 e Apocalipse 14, 12, né? Na vossa paciência possuí a vossa alma, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então nós vemos aqui, irmãos, a paciência é uma manifestação de que o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, né? Nenhum impaciente vai herdar o reino dos céus. Então isso aqui mostra que o Espírito de Deus está agindo em nossos corações, né? E então a paciência, ela não é produzida por nós mesmos, essa paciência bíblica. Não é produzida por nós mesmos, essa paciência, ela vem do nosso relacionamento com Deus, né? Então, mesmo diante das situações do mundo, né, das provas, essa paciência ela se manifestará porque é uma paciência que vem do próprio Deus, né? Então, o exemplo de um cristão ao praticar a paciência vale muito mais do que palavras, né? Vale muito mais do que sermões, pois na verdade é a fé prática, né? Então, exercermos a paciência é a fé prática e precisamos viver isso todos os dias da nossa vida. Precisamos viver hoje essa paciência em Cristo Jesus, né? A paciência é características daqueles que têm a fé em Jesus, né? Que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Sem Jesus não existe a verdadeira paciência. Cristão que manifesta paciência e otimismo sob privações e sofrimento, que enfrenta até a própria morte com a paz e a calma de uma fé inabalável, pode realizar pelo Evangelho mais do que poderia ter feito por uma longa vida de trabalho fiel. A letra B. Por que gentileza, bondade, fé e temperança são essenciais para o cristão? Salmos 18 e 35, Lucas 7, 50, Filipenses 4, verso 5. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. E disse-lhe a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Filipenses 4 e 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele é engrandecido por nossas ações quando nós praticamos esses atos, né? Ato de mansidão, ato de gentileza, de bondade, de fé, de temperança, né? Porque são atos do verdadeiro cristão, né? E Deus, Ele é engrandecido, né? Por nossa prática, ao praticarmos essas ações, né? Quando expressamos essas atitudes para com o nosso próximo, Deus então é honrado, né? Diante das situações da vida, diante
dificuldades da vida, né? Quando nós tratamos os nossos relacionamentos com o nosso próximo, né? Então o nome de Deus é honrado quando vivemos dessa forma, né? Quando temos essas características, né? Gentileza, bondade, fé e temperança também, né? Então essas características demonstrarão que temos um relacionamento com Cristo, né? Para ser um verdadeiro cristão é preciso termos essas características. Então isso demonstrará, né, que a nossa fé em Cristo está produzindo fruto em nossa vida. A letra C. O que devemos entender sobre a mansidão e qual é a única forma de manifestarmos o fruto do Espírito em plenitude? Mateus, capítulo 5, verso 5, Gálatas 5, 24. 1 Pedro 2, 21 e 24, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, 1 Pedro 2, 21 e 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga perfeitamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas somos sarados, né? A mansidão, né? Mansidão é agir com sensatez diante das situações difíceis da vida, né? Diante das situações tensas que a vida nos oferta, né? Seguir o exemplo de Cristo, né? Não deixando que a ira nos domine, não revidando, né? Então a mansidão ela está ligada intimamente à humildade também. E vivendo a mansidão em nossas vidas, em nossos relacionamentos, nós afastaremos as discórdias, nós afastaremos os ciúmes, as invejas, as dissensões, né? As explosões de ira, que são características da obra da carne, né? Seguindo o exemplo de Cristo de mansidão, nós afastaremos as obras da carne, né? Então, ser manso não é ser fraco, mas é, pelo poder de Deus, ser capaz de controlar, né, a nossa força e agir adequadamente diante das situações extremas que podem acontecer na nossa vida, né? E qual é a única forma de manifestarmos o fruto do Espírito Santo em plenitude? Nós só poderemos manifestar o fruto do Espírito Santo em nossa vida, né, em plenitude, depois que nós nos apegarmos a Cristo, né? Primeiro nós nos apegamos a Cristo, nós o aceitamos como verdadeiro Salvador da nossa vida, e nós então crucificamos, né, as obras da carne em nossa vida. Nós crucificamos o velho homem, nós passamos a ter uma vida de intimidade com Jesus e crucificamos a nossa carne. As obras da carne, os desejos carnais. Então, o Espírito Santo então poderá fazer uma obra em nosso coração, e só assim ele poderá implantar em nós o fruto do Espírito, né? Quando nós dissermos não para o pecado, quando nós nos afastarmos do pecado e vivermos uma vida para Cristo, então o Espírito Santo vai produzir em nossos corações o fruto do Espírito, o amor, a mansidão, a paciência, né? Todo esse fruto do Espírito será produzido em nossos corações, mas quando nós dermos lugar a Cristo e nos afastarmos das obras da carne, né? Então, assim, por meio de Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, né, o fruto do Espírito será gerado em nossos corações. Que Deus possa nos ajudar para que esse fruto possa ser gerado em nosso coração, né, o fruto do Espírito, que onde nós tenhamos errado, possamos agora ter uma vida de acertos, uma vida de obediência, uma vida de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, né? A mansidão é uma graça preciosa, disposta a sofrer em silêncio, disposta a suportar provações. É paciente e trabalha para ser feliz em qualquer circunstância. A mansidão é sempre grata e faz as próprias canções de alegria, criando melodia a Deus no coração.
A mansidão sofrerá decepções e erros, e não revidará. Jesus, nosso Redentor, caminhou pela terra com a dignidade de um rei. No entanto, era manso e humilde de coração. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos a sua palavra nessa maravilhosa lição, que possamos a cada dia aceitar as lições do Senhor para a nossa vida.